O Rio de Janeiro viveu uma tarde e noite de caos ontem, com 35 ônibus e um trem incendiados em retaliação à morte de um chefe miliciano na zona oeste da cidade. A região está em disputa por grupos milicianos há anos. O medo, a dificuldade de voltar para casa em segurança e a sensação de abandono sentidas pela população são marcas da falta de política de segurança pública no estado. A reportagem é de Viviane Nascimento. Uma área envolta em uma guerra que não começou nesta segunda-feira. A Zona Oeste é uma região que há décadas controlada pela milícia, né? E não só uma milícia, são várias milícias que controlam a região da Zona Oeste, e que nós vimos ontem foi um claro sinal de manifestação do poder dessas milícias. Nós vimos ontem que uma morte, apenas uma morte, foi o suficiente para aterrorizar a população de 7 bairros da maior região da capital carioca. A morte em questão foi do miliciano Mateus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, durante a operação da Polícia Civil. Após a ação policial, o governador Cláudio Castro comemorou nas redes sociais. À tarde, a resposta do grupo miliciano foi o caos. 35 ônibus e um trem incendiados, estações do BRT destruídas, serviços de educação e saúde paralisados e milhares de pessoas com medo sem ter como voltarem para casa. Nós vemos, ano após ano, o Estado operando sobre a lógica de que há um criminoso mais procurado do Estado do Rio de Janeiro, há um criminoso mais perigoso do Estado do Rio de Janeiro. O governador ontem nomeou algum deles, né? E se propôs a detê-los, mas sempre muito nesse sentido de individualizar o combate a uma estrutura que mostrou ontem que vai além de uma única pessoa. Em coletiva na manhã de hoje, o governador voltou a personificar o combate ao crime organizado e a reafirmar a estratégia repressiva. Realmente nós estamos atrás, fazendo exatamente o que eu prometi fazer, ir atrás dos líderes. Ontem tiramos de circulação um dos maiores líderes de milícia, não é só do Rio, não, do Brasil. Minha orientação é para toda a força do Rio de Janeiro na rua, viaturas, carros, blindados, helicópteros, drones. A disputa pelo domínio da Zona Oeste por grupos milicianos se intensificou nos últimos 2 anos, após a morte do miliciano Eco. A guerra se reflete em números absurdos. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, houve um aumento em mais de 50% da ocorrência de tiroteios e mortes. Cresceu também em quase 300% o número de chacinas, como os assassinatos dos médicos na orla da Barra da Tijuca no início do mês. Evento que, segundo a polícia, também está ligado à guerra por território. Nós tínhamos a Zona Oeste como território predominantemente miliciano, e com a morte do Eco em 2021, esse predomínio, né, essa estrutura se via abalada, ao ponto que ela é dividida entre outras 2, 3 milícias, e com isso nós temos algumas facções do tráfico de drogas entrando na disputa também, vendo essa fragilidade da estrutura miliciana. Alguns dos exemplos da falta de política estratégica de segurança são a ausência de uma Secretaria de Segurança Pública no Estado, a constante troca de secretário de Polícia Civil e a extinção do Grupo de Combate ao Crime Organizado dentro do Ministério Público Estadual. Até hoje, o Rio de Janeiro não tem um plano de segurança pública que de fato se baseie em dados, que de fato se baseie em evidências para enfrentar de fato a estrutura do crime organizado por dentro, a estrutura do crime organizado no seu núcleo mais duro, né? Que não é um núcleo que se concentra em 1 ou 2 personagens, mas sim na estrutura financeira, na estrutura do tráfico de armas, do tráfico de drogas, que é o que sustenta e que mantém essas organizações.